Fala galera, bem-vindos a mais um devocional do John. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um devocional? John, qual a palavra de hoje? A palavra de hoje, o tema será aprovados. Você é um aprovado? Nós vamos descobrir. Onde é que está o texto, John? Onde é que está o texto hoje? Pega sua Bíblia aí e o texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Vamos lá comigo? E diz assim: Antes subjugo meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Forte, né? John, quem que escreveu esse texto aqui? Vou te dar 3 segundos para você pensar. Acertou, Paulo. John, mas Paulo, você já falou dele aí, eu já falei dele nos vídeos aí atrás. Quem foi Paulo? Paulo foi um cara que antigamente chamava Saulo, que era perseguidor da igreja. Depois da conversão com Cristo, né, da experiência com Deus, ele mudou de nome e acabou sendo perseguido. Foi um dos maiores evangelistas do Novo Evangelho, que quase escreveu o Novo Testamento todo. Foi Paulo. Mas e nesse contexto aqui, John, o que ele estava querendo falar? Então, ele estava pregando para a igreja de Coríntios, né? Ele exortando a igreja. Ele diz assim: Antes subjuga o meu corpo e o reduz à submissão. Quer dizer, Paulo já sabia que existia uma luta entre a carne e o espírito e a carne. Paulo também era gente como a gente, era igual a nós mesmos, falhos. E ele disse: Eu subjugo o meu corpo, para que depois de pregado aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. O que ele quis dizer assim? Tipo assim, ele quis dizer assim: Olha, eu reduzo meu corpo à escravidão, eu não vivo para o que o meu corpo pede, para depois que eu venha pregar para vocês e eu cair, eu não venha ser reprovado, entendeu? Queria dar exemplo. Ele queria dar exemplo, para depois que ele pregasse às outras pessoas, ele mesmo não vinha ser reprovado. Tava certo, né? E eu listei 3 tópicos aqui para vocês, uma perguntas e 2 afirmações sobre como ser um aprovado. John, quais as características de um aprovado em Cristo? Pensa aí. Tem várias, né? Eu citei 6 para vocês aqui e eu vou trazer essa mensagem para vocês. A primeira é assim: um crente aprovado, ele busca a Deus em primeiro lugar. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa, você tem que buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar de sua vida. Se ele não for o primeiro lugar, você já nem é um aprovado mais. Segundo, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro foi buscar a Deus em primeiro lugar. E o segundo é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar o seu próximo. Mas primeiro, amar a Deus. O terceiro, ele guarda os mandamentos. Acho que você já sabe quais são os mandamentos. Qual? Não matarás, não furtarás, sabe? Todos aqueles que Moisés escreveu. Ele guarda os mandamentos. Mais um aprovado, ele não olha para trás. Ah, né? Tô falando de olhar para trás assim não. Tô falando que depois da caminhada com Deus, que ele começou, ele não volta para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Quem já viu esse texto? Paulo também. Você vê, esse cara é demais. Segundo, o crente fala a verdade, o aprovado fala a verdade. A Bíblia fala: seja a sua palavra de sim, sim e não, não. O que passa disso não provém de Deus. Irmão, é ou não é? Às vezes esse aqui me pega, tá? Porque às vezes, nossa, não tem como aí. Você lembra que você é crente? Não vou falar a verdade, doa o que doer. Porque eu quero ser um aprovado. Mais um, John, e o mais importante: um aprovado, ele nega a si mesmo. Igual Paulo fazia, ele negava as vontades do corpo dele, ele negava as vontades que ele queria para ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro discípulo. Então, primeiro a gente tem que negar a nós mesmos para depois a gente ser um aprovado. Porque não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. A pergunta: você se acha um bom exemplo a ser seguido? Eu vou virar para mim também, porque só eu estou perguntando: John, você se acha um bom exemplo a ser seguido? Rapaz, eu vou falar para você, no passado eu não era não. E não era mesmo. Ah, então hoje você é. Eu tô caminhando. Sabe, eu tô que nem Paulo, subjugando meu corpo ali, eu tô tentando, sabe? Ninguém é santo, santo só foi Jesus, mas a partir do momento que eu tô nessa caminhada, eu tô tentando dar o melhor exemplo possível, sabe? Como eu falei, às vezes a única Bíblia que a pessoa conhece é você. E aí, você tá dando um bom exemplo? Como tem sido o seu comportamento fora da igreja? Agora é para você que tá na igreja. Na igreja ali é fácil, né? Ah, Senhor e tudo mais. Ir lá e cantar, né? E pregar. Pai do Senhor, irmã, varão, varão.
Mas e fora da igreja? Como é que está sendo o seu comportamento? Como é que está sendo o meu comportamento? Né? Que é aqui que a gente coloca em prática. Ali na igreja é muito fácil ser crente. Comece que é o seu comportamento com as pessoas. Você só trata bem quem te trata bem? Como é que tá sendo? Porque é difícil, né? Tem certas pessoas assim que é pavio curto e às vezes as próprias pessoas mesmo que a gente está citando somos nós. Então nem vou tacar para os outros, não. Todo mundo tem um defeito, todo mundo tem um ponto fraco que é difícil de lidar ali, inclusive eu. Então vamos lá. Quando ninguém está vendo. Esse que pega, tá, menino? Ah, quando os outros tá vendo, isso aqui, ó. Ó. Não, e não sei o que. É fácil demais. Eu quero ver quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo, tá só você lá no quarto com o celularzinho na mão. O que que você arruma? Ou tá só você num lugar que seu patrão não tá ali e você tá lá no trabalho. O que que você tá arrumando? Um verdadeiro aprovado é um aprovado assim para Deus. Ó, tô entre quatro paredes, ninguém tá me vendo, não tem câmera. Pô, mas Deus tá me vendo. Se você for lá pro céu, Deus tá te vendo. Se você for lá na profundeza da terra, Deus tá te vendo. Não tem como fugir de Deus. Então, a característica do aprovado, eu trouxe essas aqui para vocês. Você se acha um bom exemplo? Então, vamos lá. A terceira pergunta. Essa aqui vai te pegar, hein? Porque me pegou, tá? Eu até escrevi aqui. E é assim: se você fosse a única pessoa que conhecesse o evangelho se espalharia ou ninguém saberia disso? Pesado. Imagina se a única pessoa na terra que conhece o evangelho, que conhece a palavra de Deus. Será que essa palavra ela se espalharia? Será que você seria um aprovado? Será que você seria um exemplo? E essa palavra incendiasse outras pessoas através de você? Eu me pego muito pensando nisso. E é por isso que eu tô trazendo esses vídeos, por isso que eu, sabe, eu tô querendo ser o melhor possível. Por quê? E também tentando ser o mais correto possível. Porque depois que eu tô pregando para vocês aqui, ó, eu não venho ser reprovado, eu quero ser um aprovado, sabe? Eu tô nessa luta para tirar 10. É para quando chegar no céu, Deus pegar meu caderninho assim e falar assim: é, meu filho, Jonas passou de ano. Passou de ano que? A eternidade, eu quero morar com ele. Então, a partir do momento que nós somos os aprovados, nós temos que seguir isso, nós temos que ter conduta, nós temos que subjugar o nosso corpo para viver o extraordinário com Deus. Às vezes eu sei que é difícil, você peca, você cai. Acontece comigo, acontece com todo mundo, mas na hora você já se arrepende, se levanta, porque Deus tem um chamado na sua vida, sabe? Mas a partir do momento que você tomar esse posicionamento, não seja frio, não seja morno, sabe? Quer dizer, não seja frio demais, não seja morno não, seja quente. Seja aquela pessoa assim que vai incendiar, que entra de cabeça. Mas para isso, primeiro, se dê o exemplo. Seja o exemplo. Sabe, às vezes você não precisa falar nada para ninguém, mas o seu exemplo a pessoa olha e fala assim: "É, John, aquele ali é diferente. Aquele ali é crente". Porque ele tá dando um exemplo, ele é pecador que nem eu, que nem você, mas ele subjuga o corpo dele. Ele, nossa, eu tô com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer, não. Por quê? Eu sou um aprovado de Cristo. E a partir desse vídeo, você possa ter a mente firmada em Deus, a transformação da mente, a renovação da mente, para viver aquilo que Deus tem para você. E depois, lá no céu, ele falar assim, ó, tá aprovado, entra aqui. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado.